Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos no segundo episódio do nosso podcast sobre a palavra de Deus, sobre as 4 estações da Bíblia. E mais uma vez nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto sagrado, em especial hoje sobre o Evangelho de João. Falar um pouquinho sobre as peculiaridades do texto, sobre o autor, sobre o conteúdo. E para isso, estou aqui com o parça. É isso, mais uma vez. Sérgio. É isso, pessoal. Graça e paz, espero que esse conteúdo, essa conversa aqui sobre o Evangelho de João acrescente muito a cada um de vocês e que possa ser mais um instrumento de conhecimento do Senhor, na qual é a eternidade, que é conhecer ao Senhor e a Jesus a quem o Pai enviou. O Evangelho de João, na semana passada, no nosso último trabalho, nós conversamos sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ficamos pendentes do Evangelho de João. Vamos lá, vamos começar naquele conteúdozinho básico. Quem escreveu, apesar do nome, Quem escreveu o Evangelho de João, onde ele foi escrito, quando, para quê, por quê. Vamos bater um papinho um pouco sobre isso. Esse apanhado bom que dá um contexto para a gente entender a peculiaridade, entender o alvo da escrita desse evangelho, O evangelho foi escrito por João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também, que se tornou também discípulo apóstolo de Jesus. Foi escrito em Éfeso, por volta de 80, 90 depois de Cristo. E o principal objetivo é porque a igreja estava sendo seduzida na época com o ensino do gnosticismo, que tinha ali as ramificações do docentismo. Então, João escreve com um fim apologético, escreve com um fim evangelístico e também com um fim a mostrar a soberania de Deus na salvação. Como você mesmo falou, é o evangelho dissemelhante dos outros, A gente vê que 90% do conteúdo de João não tem nos outros evangelhos, é exclusivo de João. E aí a gente vai ver essas peculiaridades, um pouquinho na nossa conversa, no nosso bate-papo. Mas o Evangelho de João, a gente tem aquela cultura, de distribuir o Evangelho de João e evangelismo, e a gente tem a ideia de que ele é mais fácil que os outros. Mas é o contrário, a gente sabe disso, Ele é o mais complexo, mais teológico, mais profundo deles, apesar do grego ser o mais simples dos outros, Então, João escreveu esse evangelho, como eu disse, lá de Éfeso, para o objetivo, ele é mais abrangente que os outros. É bom a gente falar sobre isso também, como a gente falou da última vez. Mateus foi ali para os judeus, para mostrar que o Messias, Jesus era o Messias prometido. E Marcos ele escreve para os romanos para mostrar que o Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio como servo perfeito, já que o romano sempre foi ávido por poder, por domínio, por ação. Em Lucas é o médico historiador fazendo aquele apanhado, escrevendo para os gregos para mostrar que Jesus era um homem perfeito. E em João ele escreve de um modo mais abrangente, vai mostrar que Jesus é Deus e ele tem uma linguagem mais universal. Talvez seja por isso que é o grego mais simples ali. Então esse foi o objetivo de João para esse público, apesar dele ter em mente os crentes da igreja da Ásia Menor, mas os gentios, mas foi escrito de um modo mais abrangente. Você falou aqui, por exemplo, que o João ele escreve ali de Éfeso, região da Ásia Menor, Ele escreve de Éfeso ali, inclusive a gente vai ver em algum momento da história também, especialmente a partir do século XVIII, vai entrar um pouquinho da crítica bíblica, aquela criticidade, vamos falar um pouquinho que na verdade não foi João o apóstolo que escreveu, foi um outro João chamado de ancião, presbítero, de Éfeso e tal, e aí fica aquela discussão. A argumentação deles é fraca, é uma argumentação meio irrisória. Dos liberais, Dos liberais, criticando muito. Exatamente. Os argumentos são bem muito fracos. A gente percebe dentro da própria escrita de que a pessoa que escreveu foi uma testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu. Ao final do livro a gente vai ver a declaração do próprio João, ele se colocando como sendo o discípulo amado, como sendo alguém que estava ali presente, participando, vivenciando, vendo aquilo tudo. Então não há margem para divergências, pelo menos não de fato bem fundamentadas acerca da autoria joanina aqui, apostólica, eu acho que um dos objetivos dessa alta crítica, desses liberais, é meio a ideia da desconstrução, e aí a gente já entra num outro tema, da divindade de Jesus. Porque se você tira a ideia apostólica do livro,
você diminui a importância dele e o valor o valor escriturístico dele. E reduzindo isso, eu consigo trabalhar o texto com uma ideia de segundo plano, colocando como se, na verdade, não, esse camarada criou uma divindade de Jesus, mas Jesus não era Deus e tal. E aí você consegue trazer uma mitologia em cima de Jesus que não existe. E essa estratégia é desde o começo do século, do século I, como a gente falou, o docentismo, que é uma das ramificações do gnosticismo, tenta desfazer essa divindade de Jesus, dizendo que no batismo de João Batista, Jesus ganhou uma espécie de um corpo de um super-herói. Ora, na cruz ele tinha um corpo diferente de homem, era algo mais sobrenatural, quando caminhou sobre as águas, e não é nada disso. Jesus tinha sua divindade, a sua humanidade 100%, não dá pra gente explicar isso direito, plenamente, totalmente. Sim, e foi um dos objetivos de João ter escrito, né? Mas a gente vê também, no final do século II, a gente vê registros de que os evangelhos, tanto sinótico quanto de João, ele tinha valor escriturístico como as escrituras no Antigo Testamento. Sim, já como palavra de Deus. Já era aceito como palavra de Deus. Sim, mas a gente vai ver os primeiros pais da igreja fazendo uma defesa veemente, né, do texto joanino como sendo de fato de autoria apostólica. Sim. Não é uma autoria de um ancião, de Éfeso, nada disso. Há essa discussão, mas essa discussão dentro do academicismo liberal, né? Dentro de uma perspectiva bíblico-ortodoxa, não há margem para esse tipo de pensamento. A gente já viu alguns argumentos, entre aspas, não tinha essa nomenclatura na época, mas era uma nomenclatura liberal, como Ário, por exemplo. Sim. Ário foi confrontado por Atanásio, que foi confrontado, derrotado, e Ário ensinava, sinteticamente falando, essa questão da não divindade de Jesus também. Sim. E aí a gente está falando da divindade de Jesus, algumas coisas assim, eu queria explorar um pouco mais essa perspectiva mesmo da divindade de Jesus, né? O texto de João, ele começa fazendo uma afirmativa claríssima da divindade de João. Quando a gente vai pegar os evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, ele vai começar ali com uma genealogia, né? Marcos vai começar com uma demonstração da servidão dele, homem servo e tal, e a gente vai ver então sempre uma perspectiva mais humana, né? O Lucas traz aquela genealogia desde Adão. Isso aí. Então a gente vai ver essa perspectiva mais humana. João não. João, como você falou mesmo, para combater o docetismo, ele já vai trazer a perspectiva do Jesus sendo associado ao próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus, né? E ele começa dizendo ali, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente vai ter hoje, não só hoje, ao longo da história da igreja, você citou Ário, por exemplo, vez por outra surgem alguns movimentos para tentarem de alguma maneira diminuírem, né, a pessoa de Jesus, tirarem de Jesus a sua divindade. Talvez o primeiro grande heresiarca dessa perspectiva seja Ário, mas a gente vai ver isso aí ao longo dos séculos da igreja, e talvez hoje o movimento, digamos, mais dissuasivo dessa questão talvez sejam os Testemunhos de Jeová, que talvez seriam, grosseiramente falando, os descendentes de Ário. Por que eu digo grosseiramente? Porque ainda que Ário visse que Jesus não era Deus na perspectiva dele, ainda assim ele entendia que Jesus era digno de adoração, né? Mas os Testemunhos de Jeová vão além de Ário, negam não só a sua divindade, mas também a adoração. O que você pensa dessa questão, dessa perspectiva da sua divindade e dessas ramificações da cristandade? Eu penso que a introdução do Evangelho de João deveria fazer cair por terra toda essa argumentação. Porque quando vai dizer que o verbo era, ele não está dizendo que o verbo foi feito. Ele não está dizendo que Jesus foi apesar de ser uma criação, mas que ele não foi feito depois, diferente. Foi gerado, ele é alguém menor. Não, ele está dizendo que o verbo era Deus. Ele é coigual com o Pai, da mesma substância, autoexistente, que não tem início, ele já era com o Pai, antes de Deus. Em Gênesis 1, eu até ouvi o F.F. Bruce falando o seguinte, que em Gênesis 1 tem o iniciar, tem o start da criação. Em João 1:1 tem o start da nova criação. Tem essa da nova criação. Inclusive essa perspectiva da expressão do grego, da palavra princípio, arche, é a mesma expressão trazida do hebraico bereshit, né? Que é essa criação mesmo que você está citando. E quando ele vai falar do Logos, o João foi tremendo quando ele escreveu isso. Porque quando ele fala do Logos, ele está
ele está mirando a heresia do gnosticismo. Ele está trazendo a expressão ativa do Senhor no Antigo Testamento, que é ali no hebraico, esse logos quer dizer isso, a revelação de Deus para a humanidade, e o logos no grego quer dizer o início do racional, ou a mente que rege o pensamento universal. Então ele está falando para o grego, como a gente falou, né? O Evangelho de João ele é mais universal, mais abrangente, está falando a todos, gentios, judeus, enfim. Então ele acerta, ele mira o judeu, ele mira o gentio e ainda mira a heresia, porque esse logos ali no gnosticismo, ele era uma expressão usada, que era um dos caminhos que a pessoa ia percorrendo até Deus, até voltar a Deus, né? Porque o gnosticismo fala que nós éramos seres rebeldes, que vivíamos num pleuroma, né? Num ambiente sobrenatural, e que nós nos revoltamos e fomos presos nessa clausura do corpo, que é o nosso corpo. Então, para você voltar até Deus, você tinha que caminhar e conseguir. Esse caminho era o logos. Então ele está falando disso, olha, esse logos não é esse conhecimento iluminado na cabeça de alguns, o logos era Deus, esse logos é Cristo. E para o gentio a mesma coisa, essa mente que rege o raciocínio universal é Cristo. E para o judeu, olha, essa expressão de Deus é Cristo. Então é maravilhoso. Então só essa introdução para mim já faria cair por terra toda essa argumentação, e eu não sei o que eles fazem com esse texto. Então, Atanásio, você também citou aí, o Atanásio ele faz uma questão legal quando ele vai justamente nesse confronto com Mário. Ele vai usar muito, inclusive, do texto joanino. Ele usa uma expressão, não ficou conhecido ali como aquele credo niceno, que foi o credo de Atanásio, né? Esse credo de Atanásio, ele vai falar que Cristo foi gerado e não criado, né? Mostra toda aquela geração do Pai e do Filho na eternidade, o Espírito Santo como um ser também presente na Trindade, não como sendo criado, não como sendo gerado, mas como sendo procedente. Ou seja, a gente vai ver toda a construção da teologia atanasiana desbancando a teologia ariana, que tentava de alguma maneira diminuir a pessoa de Cristo. O texto lá da Bíblia deles, né, eles vão fazer uma modificaçãozinha ali no grego, né? Não, na verdade não no grego, no português mesmo, os textos já corrigidos ou traduzidos deles, eles vão dizer que o verbo era Deus. Eles botam ali entre colchetes, né? Eles botam essa palavra entre colchetes, inclusive em reconhecimento que aquele né? Aquele artigo indefinido, né? Ele não consta no texto original, né? Tipo, e grifos meus. Exatamente, grifo do autor. E aí depois essa expressão tardia, né? No princípio o verbo era Deus, esse outro Deus ali com D minúsculo, diminuindo, mas as expressões e a palavra é exatamente a mesma no grego. Né? Então assim, você percebe, para tentar sustentar a sua doutrina, eles mexem dentro da própria escritura sagrada. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E eles vão mexer em outros textos de João, que a gente não vai falar agora, mas o próprio João também declara na primeira carta dele, no capítulo 5, ele vai falar, né, quando ele fala lá, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, eles falam que esse, eles não botam este, eles botam esse, falando que é uma referência ao Pai e não ao Filho. Cara, é uma mexilhança do texto sagrado que infelizmente muda a ideia, e aquelas pessoas que às vezes não têm um conhecimento maior do texto do grego, do hebraico, vai ter alguma dificuldade de fazer essa leitura, e eles acabam conseguindo manipular as suas doutrinas a seu bel prazer. Lamentável. Isso não é novo, né? Não é novo. Mas o texto, como você falou, do próprio capítulo 1 ali, especialmente até o verso 14, 18, a gente vai ver uma clareza muito grande na divindade. O verso 2 e 3 ele fala, ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, né? E sem ele nada do que foi feito veio a existir. Ou seja, é nele que está o principiar, a ação dessa criação toda, né? Mas vamos lá, vamos caminhando, vamos falar um pouquinho aqui de outros textos também. Uma pergunta interessante aqui que a gente tem aqui. Por que o Evangelho de João, você já falou um pouco sobre isso, vamos falar um pouco mais. Por que ele é diferente dos outros evangelhos? Como é que João faz um relato tão distinto, né, do relato dos demais escritores evangélicos, né? Sim. Acredito primeiro pelo objetivo dele,
né, para essa questão tanto evangelística, quanto apologética, quanto para mostrar a soberania de Deus, e também por conta daquilo que ele estava querendo mostrar que Jesus era de fato Deus. Então ele vem mostrando primeiro na introdução, como a gente falou, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois ele demonstra ao decorrer dos capítulos quantas vezes, por exemplo, Jesus, a gente vai falar sobre isso, mas quantas vezes Jesus proclama o eu sou, né? Como ele vai mostrar, principalmente os 7 milagres de Jesus, remetendo que ele de fato era o Messias prometido, que tudo que o Sinédrio tinha ali como critérios de quem seria o Messias. Então João, ele tem esse objetivo de mostrar que Jesus era Deus, então ele foca nisso. É tanto que ele traz do 1 ao 11 alguns ensinos, e principalmente a narração ali dos 7 principais milagres. Depois do 12 ao 21, ele traz ali praticamente a última semana e meia de Jesus, que é o discurso no cenáculo, aquele discurso extremamente profundo, ali, se eu não me engano, de 11 a 15, 10 a 14, agora não me lembro agora, desculpe o ato falho. E depois a última semana de Jesus até a sua morte. Então eu creio que, obviamente não está dissociando, mas eu vejo que essa perspectiva e esse objetivo é que faz ter 90%, né, do conteúdo de João não presente nos outros evangelhos, mas como um relato que merece todo o crédito da vida e morte de Jesus. E eu diria que também a questão até mesmo também da região de escrita. A gente vai ver dentro dos evangelhos sinóticos que os evangelistas dos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão focar e falar mais incisivamente do ministério de Jesus voltado dentro da Galileia. Exato. Né? Quando a gente vai pegar o evangelho de Jesus, ele vai discorrer os acontecimentos de que Jesus vivenciou dentro da Judéia. Então a gente vai perceber que essas duas diferenças geográficas há inclusive uma diferença das entonações desses sinóticos em deferência a João, justamente pelo que você falou, porque o foco joanino é justamente fazer um combate e demonstrar a divindade de Jesus e revelar para os judeus que esse Jesus de fato ele é o Messias de Israel. Por isso ele vai mostrar com as evidências os sinais messiânicos que você mencionou aqui, coisa que talvez não seja tão claramente visível nos sinóticos, não é verdade? Sim. Agora no Evangelho de João isso fica muito mais claro. Então porque ali na Judéia ele está no coração do judaísmo, né? Ele está ali presente dentro daquele povo, junto dos judeus ali mesmo, e aí por isso ele vai trabalhar mais essa perspectiva, né? Inclusive João era da Galileia, né? Sim, esqueceu de falar isso, ele era da Galileia. E isso também enriquece ainda mais a questão. Com certeza. Né? Mas vamos lá, falou aí um pouquinho sobre o eu sou, né? O eu sou. E aí eu queria trabalhar justamente essa questão, né? Tem uma pergunta aqui que diz assim: por que João relata 7 vezes em que Jesus diz ou usa a expressão eu sou? Ele está aqui, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Isso sem contar também quando ele está naquele embate lá com os fariseus, que ele fala lá, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Como é que você vê desse texto aí? Eu vejo uma ligação com Êxodo 3, se eu não me engano. 3,14. Quando o Senhor ele chama Moisés. Sim. Pela primeira vez se apresenta Moisés. Ele diz: qual é o teu nome, né? Aquela questão de identificação dos deuses, né? Aquela coisa toda. Então você entende que Jesus usa o eu sou para fazer justamente. Tu acha que é proposital? Acho que é proposital. E é mais proposital ainda João ter exposto isso. Sim. Mais ainda. Sim. Pelo principal objetivo dele que a gente está discorrendo aqui. Mostrar que de fato Jesus é Deus. Mostrar que Jesus de fato é o Messias prometido lá em Gênesis, lá para Abraão. E esse eu sou, tanto é de propósito Jesus, tanto é o de propósito o próprio João ter relatado isso. Sim. Acredito muito nisso. E é legal porque assim, isso aqui é discutível, né? Porque você vai perceber inclusive que as expressões que Jesus usa, né, como sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, são expressões que os judeus viam em Yahvé, no eu sou, né? A mesma expressão que eles viam no eu sou do Yahvé do Antigo Testamento é as mesmas qualificações que Jesus vai colocar para si mesmo. Por exemplo, o povo de Israel, até hoje inclusive, eles são associados a uma videira. Sim.
né? Ele é tratado por Deus como uma videira e tudo mais, e Jesus vai trazer a ideia de eu sou a videira verdadeira, né? Na verdade, eu estou acima dos judeus, eu estou acima de Israel, porque eu sou esse grande eu sou. Nessa discussão sou ali, o cumprimento de todas as promessas, sou o isso, cumprimento de tudo que aponta. É tanto que no Evangelho de João a gente vê Jesus assumindo figuras do Antigo Testamento. o tempo inteiro. Inclusive a questão da videira, do templo. Então Jesus, ele é ele é ressignificado, ele é apontado. O cumprimento de todas essas coisas você vê em Cristo Jesus no Evangelho de João. E você vê que no Evangelho de João também, algumas questões apologéticas, talvez essa manipulação, não sei, dos testemunhos de Jeová, ela cai muito por terra esses argumentos, porque a mensagem, principalmente esses eu sou que Jesus pronunciou e que João ele vai expor, né, para o nosso deleite, ela é uma mensagem exclusivista, não abre parâmetro para pluralismo de ideia. E o tom apologético de João, para ser essa questão exclusivista, ela é muito malquista pelos liberais por conta disso, porque não abre muito precedente para essas discussões. Sim. Ele é assertivo, exclusivista corretamente em relação a isso. Diríamos uma palavra que hoje é perigosa ser dita, radical. Sim. Mas radical, sim, né? Foi deturpada a ideia. No seu melhor, né, sentido. No seu melhor sentido. Moderado, equilibrado, porém. Exatamente. Radical. E aí, eu gosto muito também, talvez seja um dos textos joaninos que eu mais gosto, quando há essa divergência, essa discussão justamente com os fariseus, né? Quando Jesus fala ali para ele, não, Abraão viu meu dia e exultou, né? E aí os fariseus entram naquela questão e falam assim, mas como? Você não tem nem 50 anos, como é que está falando que viu Abraão? Né? E aí fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Tipo, Jeová bota lá, eu serei. Mas o eu serei ali, na verdade, assim, é uma deturpação do texto grego, sim, porque a expressão ali é goemi, né, que é eu sou mesmo, mas também, se fosse do hebraico, caberia, porque a própria tradução do hebraico, do eu sou o que eu sou, ela cabe eu sou o que eu sou, ou eu serei o que eu serei, né? Cabe as duas interpretações. Eles tentaram fugir para um lado, mas caíram do outro de qualquer jeito, porque isso mostra a eternidade do Senhor e a não limitação do tempo e espaço do próprio Deus. Sim. Mas o que eu acho interessante, que para mim fica muito claro que Jesus queria mostrar para todos os fariseus, todos os judeus de uma maneira geral, naquele texto, aquela passagem, é justamente que ele quer mostrar, olha, eu sou, o mesmo eu sou, citado em Êxodo 3,14. Sou eu mesmo, sabe por quê? E os judeus entenderam, porque quando ele termina de dizer isso, o texto sagrado fala que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele se fazia como Deus. Ou seja, eles entenderam o recado, eles não concordaram, eles não aceitaram, mas eles entenderam a mensagem. Exatamente. Entendeu? Então hoje você negar que Jesus disse que ele mesmo é Deus, é negar toda a essência do Evangelho joanino, é negar tudo aquilo que João deixou como legado no texto escrito. Sim. Negar a divindade de Jesus é negar, inclusive, a canonicidade do próprio Evangelho de João. Sim. Inclusive, no Evangelho de João, é o livro do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos que a gente está estudando, que mais mostra que Jesus foi mal entendido, principalmente pelos seus seguidores. Sim. É o que mais mostra isso, é o que mais mostra, que você vê os próprios seguidores de Jesus imaginando e esperando o Messias bélico. Sim. Aquele Messias cheio de força, poder e domínio que é livrar da mão forte naquele momento de romanos, apesar de Israel já tinha sido conquistado por todo mundo antes, em 63 aqui, antes de Cristo, que Roma estabelece o domínio, mas eles esperavam naquele momento um Messias forte, quase como Davi 2. Então você vê essa confusão o tempo inteiro e Jesus praticamente mostrando para o que ele veio e não foi para isso, né? Esse contexto histórico ele é interessante porque dentro dessa perspectiva bélica que você falou, os judeus eles vão fazendo um desenho do Messias justamente de um Messias bélico, de um Messias que tinha por objetivo livrar o povo da opressão que eles já vinham sofrendo praticamente desde Babilônia, em 586, né, e que vai passando ali de mão em mão, vai de Babilônia, Macedônia, Ptolomeu, Macabeu, Seleucidas. Eles vão caindo na mão de todo mundo e esse sentimento messiânico vai cada vez se aflorando mais. Então, pensar na perspectiva do Messias no primeiro século era pensar na perspectiva de um líder bélico que iria libertar o povo da opressão romana.
Alguns vão inclusive discutir, né? Os teólogos, historiadores vão inclusive discutir que Judas se vira contra Jesus e traz Jesus justamente por causa disso, porque ele não, quando Jesus começa a anunciar, olha, importa que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, seja morto, quando ele começa a ver o discurso de morte, ele se decepciona, pô, ele vai morrer e na mão daqueles que ele deveria nos livrar? Então como assim? É esse, cara. Então não é ele. Então Judas começa a entrar numa crise interior, né? Ele não teve a fé, ele não teve a perspectiva e o entendimento, a iluminação do Espírito Santo para ele mesmo conseguir enxergar que a chegada do Messias não era bélica, pelo menos não bélica contra os homens, talvez uma bélica contra o reino de Satã, né? Mas não contra os homens. Ele não entendeu essa perspectiva. Talvez porque a gente também vê muito a questão da soberania de Deus na salvação, e a gente consegue entender bem João 6, João 8, João 17, quem é que de fato escolhe quem, né? Sim. Ele fala, olha, se creiais, receberá a vida eterna. Então você vê Jesus falando em João 17, que é aqueles que o Pai me dá, eu jamais lançarei fora. Sim. Então a gente vê ali aquela perspectiva do ser humano, eu aceitei Jesus. Na verdade, Deus já disse o sim para você antes mesmo da fundação do mundo, antes de que você dissesse o sim, que a gente chama de irresistível para ele. Então, talvez para o próprio Judas, ele não foi revelado a ele que era o próprio Jesus. Para os outros, não. Os outros você vê também até no próprio texto áureo, né, da Bíblia, o texto áureo do Evangelho de João 3,16, eu vejo muita gente lendo de uma maneira errada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Está vendo? Deus amou o mundo. Sim, quem negou? Quem negou o amor de Deus ao mundo? Deus amou o mundo, o texto é claro em dizer. Mas a Bíblia é claríssima em continuar o texto. O problema é que a gente lê, né, os olhos veem o que querem ver. Então, Deus amou o mundo. Viu? Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação ela só é eficaz para todo aquele que nele crê. E o nele crer depende da ação do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O próprio João vai declarar isso lá na frente também. Capítulo 17, 18, nem lembro agora. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Mas a gente vai ver isso lá, ou seja, a gente vai perceber claramente que essa iluminação, essa vocação, esse arrependimento, essa conversão, toda essa ação não é uma disposição mental do homem, não é uma volição emocional do homem, mas é um chamamento irresistível do Santo Espírito direcionando a salvação. Até mesmo porque a gente vai ver em diversos textos, principalmente, tanto do Antigo Testamento como no Novo, já mostrando isso, já mostrando que era pela graça, sempre foi pela graça, sempre foi por essa graça que nos salva, nos educa. A gente vai ver, por exemplo, em Romanos 3 dizendo que não há quem buscasse, não há quem entenda, então assim, as faculdades do homem foram todas atingidas pelo pecado. Nós não fomos feridos, nós não fomos trincados, nós fomos mortos. É por isso que a gente precisava de um Salvador e não de restaurador. E João deixa isso muito claro para a gente, para nos mostrar essa soberania de Deus na salvação. Se ele não intervir no homem, o homem no seu intelecto, nas suas emoções, o homem pode fazer, por exemplo, diversas proezas em diversas áreas, mas a intelectualidade do homem se tornou nula para discernir Deus. Então, se não for o Senhor para nos revelar a sua proposta de perdão e nos intervir na nossa vida, a gente realmente está perdido. E dentro de uma perspectiva até filosófica, se a salvação é para todos, se Jesus veio para morrer por todos e todos não forem salvos, então Jesus falhou. Então nós temos um Deus falho, com uma graça falha. Exatamente, entendeu? Se a salvação é para todos e todos não são salvos, então Jesus falhou. A salvação é para quem crê, e quem crê é aquele que ele mesmo pré-ordenou a crença. Fora também que o objetivo dele trazer, como você bem chamou, esse texto áureo, quando ele fala o mundo, é porque ele está escrevendo, olha o objetivo, olha a localidade onde ele está e para quem que ele está escrevendo. Ele está dizendo ali, ao meu ver, e algumas coisas que também já estudei, ele disse, olha, judeu, ele não amou só os judeus, ele não amou só Israel, ele amou o mundo, os gentis, ou seja, pessoas de toda a tribo, povo, nação. Então, é como Paulo quando ele vai entrar na Macedônia. O Senhor vai dizer o seguinte, olha, não temas, entra lá, ninguém vai fazer nada contigo, porque eu tenho muito
povo nessa cidade. Ou seja, o Senhor já tinha muito povo naquela cidade. Era só trazer a instrumentalidade do Evangelho. Sim. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É o Evangelho que é a última ponta da salvação. É onde mostra para o homem a condição rebelde e inimiga dele, inimiga para com Deus, e trazer essa proposta maravilhosa de perdão em Cristo Jesus. Essa pregação do Evangelho. Então, essa instrumentalidade do Evangelho que faz com que o homem diga, reconheça, através da regeneração que já foi feita, e reconheça quem ele é, e essa proposta, e aí sim o homem, ali naquele momento, já regenerado por Deus, consegue dizer o sim irresistível que Deus já deu muito antes da fundação do mundo. Vamos avançar? Bora. Nessa dá um bom papo, né? Só esse texto já dá um bom papo. A gente fica aqui 2 horas brincando falando disso. Mas vamos avançar, a gente, dentro dessa perspectiva ainda apologética do texto joanino, a gente entra em João 3, quando tem aquele bate-papo ali de Jesus com Nicodemos, né? Do nascer de novo, sim. Importa que você nasça de novo, da água, do Espírito. E aí a gente vai ver ali, com todo carinho e respeito que a gente deve ter, né? Claro, a todas as religiões, assim como a gente falou do Testemunho de Jeová, que a gente discorda, mas respeita, sim. Né? Assim também dentro da perspectiva espírita, a gente respeita os espíritas, mas há uma divergência grosseira aqui. A gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas revelações dadas por aquele espírito que faz a narrativa do Evangelho, ele dá uma explicação de João 3, né, desse diálogo com Jesus e Nicodemos, acerca dessa questão do nascer de novo. Ele vai dizer que é um princípio de reencarnação que Jesus está ensinando ali, né? Só que assim, qualquer pessoa que tiver um mínimo de sabedoria para ler todo o contexto, todo o capítulo 3, vai perceber claramente, obviamente, que ele não está fazendo nenhum tipo de alusão dessa perspectiva, ainda que a crença reencarnacionista já existisse naquele período. Sim. Já tinha muitas doutrinas naquela época que defendiam a ideia reencarnacionista, não é isso que a gente está falando, mas dizer que Jesus estava defendendo tal perspectiva é um equívoco absurdo, né? Tem alguma coisa aí para falar sobre isso aí, Sérgio? O que eu acho mais interessante nesse texto é que ele está falando com o mestre da lei. Sim, monstro. É interessante. E ele está e assim, é um diálogo. A gente vê Jesus tanto pregando para multidões e pregando para um só. Sim. Ou seja, Jesus não tinha essa distinção. Quem às vezes tem essa distinção é a gente, né? A vaidade do homem. Jesus não. Jesus estava ali investindo todo o tempo que ele investia com multidões, investiu com um. Sim. Então ele chega e está pregando uma palavra extremamente profunda ao mestre da lei. Jesus vai até dizer o seguinte: tu és mestre da lei e não compreende das coisas? Ainda estou numa chamada. Parece ser tão claro o que eu estou falando para você. Então, assim, de fato, Jesus está falando do homem nascendo de novo, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Ou seja, se nós de fato não nascermos de novo da vontade dele, porque ninguém consegue produzir o seu nascimento. Eu e você não produzimos o nosso nascimento. Então, quem produz de fato esse nascimento, mais uma vez, é João, mais uma vez expondo que é Deus quem salva, que é Deus que produz esse nascimento. Então Jesus estava mais uma vez ali, nesse discurso tão profundo, dizendo que era Deus quem produz o nosso nascimento, Ele que nos faz uma nova criação. E essa perspectiva da ideia do nascer da água e do Espírito é interessante, porque o Espírito ali é o Espírito Santo, é a conversão, é o novo nascimento em Cristo Jesus. Todo o Evangelho de João, inclusive o João 3,16 que a gente citou, vai demonstrar claramente o apontamento que Jesus quer fazer, não de uma reencarnação para correção de vidas anteriores, né, para pagar um karma, não, mas é na verdade a necessidade da regeneração em vida, a regeneração aqui, produzida pelo Espírito Santo. Não importa você nascer do Espírito, não do seu Espírito novamente, voltando, reencarnando, mas a ideia de uma regeneração, de um novo nascimento pautado no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo que transforma o homem caído e morto em delitos e pecados, que Paulo fala em Efésios 2, agora numa nova criatura em Cristo Jesus, já pautado lá também em Paulo, 2 Coríntios 5,17. Ou seja, a gente vai ver claramente que a defesa da teologia joanina nesse texto de João 3, ela vai inclusive coadunar com a defesa do apóstolo Paulo em Efésios e em Coríntios, né? E hoje ler isso com todo esse conteúdo em mãos é muito claro, conhecendo todo o contexto, de que Jesus não está falando de reencarnação. Falar que Jesus está defendendo reencarnação nesse texto ou é estultice, né? Ou é leviandade. Das duas, uma. Ou é estultice ou é leviandade, né? Porque não dá para defender tal perspectiva.
Sim, é ter distorção das escrituras para poder respaldar uma crença própria. Exatamente. Você vê, por exemplo, Paulo em Romanos 8 falando da inclinação da carne e inclinação do espírito. Você vê essa distinção de uma vida no espírito e uma vida na carne. É de fato isso que Jesus está falando. Um dos textos também que a gente precisa falar também é o texto da mulher adúltera, né? Talvez, não sei se o mais conhecido dos textos joaninos. A gente vai ver retratação dele em filmes, né? A gente vai ver ele falando da mulher adúltera. É um texto riquíssimo, é um texto belíssimo, mas ainda assim um texto às vezes um pouco controverso, né? Porque na verdade lá no último verso, né, do capítulo 7, e aí eu fui muito perguntado por isso. O texto final do capítulo 7 acontece todo domingo, né? Porque diz aí, cada um foi para sua casa. No final do domingo. É verdade. O verso 53, né, do capítulo 7, cada um foi para sua casa. Então, a partir daqui a gente percebe no texto sagrado que tem um colchete, né? Sim. E esse colchete ele vai até o final do verso 11. Isso tem sido motivo de algumas discussões. O que quer dizer isso? E aí, quando a gente vê esse colchetezinho, a gente vai lá na barrazinha, lá no final da nossa Bíblia, aí ele diz assim, alguns manuscritos antigos não trazem esse texto. O que acontece? A gente sabe que existem diversos pergaminhos do Novo, do Velho Testamento, mas a gente está focado aqui no Novo. Diversos pergaminhos do Novo Testamento, né? E alguns pergaminhos, alguns textos, né, do Evangelho de João, tem esse texto, né, de João 8, e outros pergaminhos não possuem esse texto. Então, a discussão é, esse texto está lá ou esse texto não está lá? Eu sou conservador, né? Então eu acredito que esse texto está lá sim. Mas ainda que esse texto não tivesse de fato sido presenciado, ou melhor, relatado, não tivesse sido relatado pela própria pena do apóstolo João, se aprove a Deus a permissão desse texto entrar no texto sagrado, é porque ainda que João não tenha relatado, o Eterno suscita alguém para que o relate, para que ele tenha a validade e a importância de palavra de Deus, e algo que é tão rico. E a gente, quando lê esse texto, a gente percebe claramente aqui Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não vai de maneira nenhuma agir de maneira diferente no restante dos evangelhos. Sempre mostrando sabedoria no trato, condenação sim do pecado, mas amor com o pecador. Né? Então a gente vai ver isso claramente em tantos outros escritos. Não seria diferente aqui no texto da mulher. Você vê características do cenário, né? Eu não posso... eu estaria aqui talvez enfeitando o pavão falando sobre um assunto que eu não sou douto, você muito mais, que é da manuscritologia, né? Que vai falar a respeito disso e tudo mais. Mas quando eu creio, talvez de uma forma simples, mas dessa forma também se aprove ao Eterno colocar, que é fonte de estudo, de conhecer de fato mais a Deus, esse caráter de Jesus, de alguém misericordioso, gracioso, invocando a lei de Moisés, mas para dizer o seguinte, olha, então se vocês cometeram pecado, atire então a pedra nela, sabe? Tem alguém aí sem pecado? Eu creio que de fato é Jesus, tanto perdoando esta mulher, mas ao mesmo tempo suscitando nos outros, né, a consciência, o seguinte, olha, tanto ela tem pecado quanto vocês também, tanto um quanto o outro precisam dessa misericórdia, dessa graça. Há pouco tempo agora eu recebi uma pergunta, quando você obviamente recebe isso muito mais, mas quando a gente começa nossas início de leituras anuais na igreja, vem as perguntas, né, principalmente dos adolescentes. Aí alguém perguntou isso para mim, o que Jesus escreveu na areia? Aí eu falei assim, então vai lá então para o texto e vê. Eu já li, mas não tem lá nada escrito na areia. Eu falei, exatamente, quando a Bíblia fala, a gente fala, quando ela cala, a gente cala também. Já dizia Augusto Nicodemos, né? Vamos lá, gente, vamos caminhando. Vamos falar um pouquinho dessa missão do Espírito Santo, né? A gente falou aqui, né, do Paráclitos, né? Da ideia do Consolador, João capítulo 14 ali, a partir do verso 15, né, a gente vai ver a missão do Consolador, a ação do Espírito Santo no nosso meio. Verso 16 ele fala, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. Você consegue, Sérgio, dentro dessa perspectiva de João, você falou, desde o início a gente está falando isso, que ele é um livro apologético, a gente poderia definir aqui, dentro da nossa limitação humana, que o Evangelho de João, ele talvez não, com certeza,
É o evangelho que mais defende a Trindade. Com certeza, com certeza. Inclusive os textos baseados mais para explicar, porque é difícil de explicar. Sim. Eu nunca vi um teólogo explicar assim com exatidão, até mesmo porque a expressão Trindade ela não tem, né? Mas os textos mais usados são em João. Principalmente quando ele evoca essa ação do Espírito Santo que a gente depois vai ver em Atos dos Apóstolos, ela sendo realizada. Jesus ascendendo aos céus e vai dizer que ele dá dons aos homens, né? Dá dádivas aos homens, o principal deles, se não o único deles, é o Espírito Santo. E como você falou bem no domingo de manhã a respeito de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, que a gente vê em João, você vê os Atos de João, de Pedro, principalmente depois de Paulo, você vê o Espírito Santo o tempo todo, comunicando com Paulo, batizando ali em Antioquia e em outros lugares, chegando aos gentios, você vê se revelando a Pedro. Então a gente vê de fato que esse que Jesus rogou ao Pai como Consolador, ele de fato veio e age na igreja até hoje. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo, nós já desesperaríamos, né? Jesus tinha que ser assunto aos céus para que o Espírito descesse. A expressão aqui, outro, né? Vos darei outro Consolador, é aquela ideia do outro da mesma espécie, da mesma essência, da mesma substância. Aquela palavra em grego lá, o héteros. O héteros e o halos, né? No caso é halos. Aqui no caso é halos, mostrando que é a mesma substância, a mesma espécie que está em Jesus, que é o Pai, é a mesma substância também. Estava na Gênesis. Exatamente, a mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito, e os três são um, né? Exato. Ainda que a expressão ou a palavra Trindade, ela não apareça no texto sagrado, de fato não aparece, né? Mas a ideia da Trindade, a pessoa da Trindade, toda a perspectiva da Trindade, ela é claramente desenvolvida desde o Gênesis, né? A gente vai vendo ali a revelação sendo progressiva desde o Gênesis, mostrando isso, e culminando realmente com a igreja, né? E o Espírito Santo sendo aquele que age na igreja, que gera a igreja. A gente vai ver em Atos com muita efetividade a ação do Espírito Santo sendo derramado no capítulo 2 e depois dirigindo, governando a igreja, enviando missionários, comissionando profetas, e a gente vai ver toda essa desenvoltura e desenvolvimento da teologia do Espírito Santo, especialmente no livro de Atos, depois da assunção de Cristo. Concorda com a afirmação de que a respeito da salvação, Deus arquitetou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou? Com certeza, com certeza. E os três são um, ou seja, trabalharam para o mesmo propósito, com a mesma razão, com o mesmo objetivo, ainda que com funções distintas, entre aspas, né, para culminar no mesmo propósito, a redenção do homem. E a gente vê isso claramente até hoje quando alguém se rende a Cristo, né? Sim. Você vê que lá em 1 Coríntios 1 vai dizer que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Quando a gente, o ser humano, ele tenta intelectualmente, a gente vai explicar alguma coisa, você vê que está intelectual, o cara fala assim, não é possível esse tipo, de que história é essa? Adão e Eva. E isso era antigo, né? Um romano olhava para um Cristo no madeira e falava, isso não é sinônimo de poder. O grego olhava para um Cristo no madeira e falava assim, esse Nazareno pendurado numa cruz não é sinônimo de sabedoria. Então era loucura para aqueles a quem o próprio Senhor não se revelou, porque segundo a Tessalonicenses 2:3 vai dizer, a fé não é para todos. Não é para todos, exatamente. A incredulidade de Tomé, a gente já caminhando ali para o final, né? 20, não é isso? Capítulo 20, a partir ali do verso 24, mais ou menos, a gente vai ver ali uma expressão interessante que muitas vezes Tomé ele acabou se tornando de alguma maneira um sinônimo de uma pessoa sem fé, de uma pessoa... Parece que uma tentativa assim meio que de diminuir Tomé, né? Como se Tomé ele fosse uma pessoa menor pelo momento que ele viveu, pelo momento que ele enfrentou. E todos nós podemos ter em um determinado momento da vida. Exatamente. E o Tomé entrou em crise, né? Viu a morte do seu Senhor e tudo mais. Entrou numa crise, sei lá, existencial, né? Alguma como coisa Elias desse tipo. também. Como Elias entrou, exatamente, né? E naquele momento ele talvez tenha sido o único a ser verdadeiro dentro de uma perspectiva de que talvez todos tenham pensado, né? Se eu não vi, eu não vou acreditar. Eu acredito que todos pensaram a mesma coisa que eles, só não vociferaram isso. Tanto que todo mundo corre para o túmulo. Ué, se ele ressuscitou, para que eu corro para o túmulo? É isso aí. Né? Mas eles correm para o túmulo para ver. Então, assim, como é que você trabalha a ideia do Tomé aqui? O que você vê com o Tomé aqui? O que eu acho maravilhoso dessa passagem de Tomé é que eles estão acuados, com medo da perseguição dos judeus, estão trancafiados. De repente, uma voz dentro daquela casa: Pai, seja convosco. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso? Se alguém te traísse,
se alguém te entregasse, se alguém te abandonasse, se você te deixasse sozinho, quando tu encontrasse com essa pessoa depois, o que você diria? Tudo menos paz. Jesus encontra seus amigos novamente e diz: Pai seja convosco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E curador. Sim, sim. E aí, a gente vai até entrar depois no outro assunto que também é curador, mas quando você vê que eles dentro de casa, Jesus aparece já com o seu corpo glorificado, porque ele não está deprimido, ninguém abriu a porta. Sim. Janela, nada, ele aparece. Ali já, a gente já vê como vai ser tudo o nosso. Fechado. Já tem um spoilerzinho de como vai ser o nosso corpo, né? Semelhante ao de Cristo. Físico. Sim, tangível, visível, tudo isso. Não era um fantasma, não era, como dizem mais uma vez os testemunhos de Jeová, que não os docentistas também, exatamente. Um pouco. Aí Tomé se dá com aquela cena e ele dá a oportunidade para Tomé, olha, vem aqui, vem mais chato e tudo mais. E é uma das expressões que João também deixa pra gente de forma proposital, que Tomé vai fazer a confissão: Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez mostrando que de fato Jesus era Deus. Isso na boca de alguém sendo mais uma vez exposto para nós, para que mais uma vez o leitor pudesse entender em João que Jesus é Deus. Eu acho isso maravilhoso. Tremendo. Vamos falar do Pedro. Pedro é um personagem que eu amo, até porque eu me identifico muito com ele. E assim, a gente vai ter lá aquela situação que Pedro vai vivenciar. Na verdade, sim, dos apóstolos, Pedro é o mais citado, né? Dos apóstolos, ele é o mais citado. Sim. E a gente vai ver Pedro, eu queria definir, né, melhor, limitar essa nossa palavra do Pedro da seguinte maneira. A gente vai ver o Pedro primeiro confessando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Quando Jesus interpela os seus apóstolos, que dizem ser o Filho do Homem, e aí ele faz essa declaração de quem Jesus é, assertiva. Logo em seguida, a gente vai ver Jesus o repreendendo por ser boca de Satã. Tudo no mesmo momento, né? Não, tu vai para Jerusalém para morrer, então não vai não. Não faças tal coisa contigo, Senhor. Atrás de mim, Satã, tu tem das coisas do mundo, não de Deus. E a gente vai ver depois, quando Jesus começa novamente a falar da sua entrega, Pedro vai começar a falar: não, vamos lá, vamos morrer contigo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor, de maneira nenhuma, isso não vai acontecer, pai, bola e tal. Sim. Né? Ele faz essa afirmação veemente. Mas quando o couro come, parceiro, perna para quem te quer. É verdade. Aí Pedro está lá, né, no cenáculo. Inclusive é interessante, porque o texto de João fala que João era conhecido do sumo sacerdote. Sim, ele vai até lá. Ele entra ali no primeiro julgamento de Jesus, ele entra. Pedro fica no pátio, João entra. E aí ele vai ter aquela negação, né? De fato, como Jesus falou, 3 vezes o galo canta, né? Que a gente já viu até no outro, que não era o galo animal, né? Era o galítico, né? Que era a ideia daquela corneta, a troca de sentinela. Mas isso eu não sabia, tá? Tô sabendo agora. A ideia ali, a perspectiva da negação, tem não é? Filme até que bota o galinho cantando. Não, dificilmente era um galo, um animal, galo, né? O marido da galinha, né? Legal. Na verdade, aquilo ali provavelmente era a troca do turno romano. E aí eles tocavam uma espécie de uma trombeta, né? Cujo nome era galítico, que é a expressão galo no latim, né? Que era para avisar que o turno estava sendo trocado, né? E aí os sentinelas revezavam, né? Trocavam, e aquilo era o sinal desse revezamento. Então, quando o galítico toca, e Pedro faz a terceira negação, e imediatamente esse turno é trocado. Quando Pedro faz essa negação, ele chora, a gente sabe disso, sai amargamente, tudo mais, né? Alguns, como eu, por exemplo, eu acredito que a conversão real de Pedro tenha se dado naquele momento, né? E ali Pedro caiu em si. Para mim não. Quando tu te converteres, leva os teus irmãos. Isso aí. Então, para mim, a conversão dele vai se dar ali, naquele momento, naquela perspectiva, mas lá depois Jesus vai ter um bate-papo com ele. Né? E aí Jesus tem aquele bate-papo. Do crime. É isso que eu queria perguntar para você. Você acredita nisso? Você acha que o objetivo de Jesus, que Jesus, quando faz as 3 perguntas, Pedro, tu me amas? Lá de João capítulo 21, 15, você acredita que essa conversa, esse diálogo de Jesus e Pedro,
é uma referência à negação de Pedro? Creio que sim, mas eu vou te dizer o seguinte, para mim, o que mais me chama a atenção não é as 3 perguntas relacionado à negação 3 vezes também. Para mim, o principal elemento disso aí é o braseiro. Porque a palavra braseiro, ela só aparece quando Pedro vai negar Jesus e quando Jesus está com ele ali, né? Isso eu também não no sabia. Mar, ali quando Pedro se encontra com Jesus ali na beira da praia. Sim. Ali Jesus também faz um braseiro ali. Jesus também faz um braseiro. Então parece que ele está trazendo um cenário, né? Coloca Pedro dentro daquele cenário de novo. Caramba. E agora Pedro não nega, e ele fala que de fato o amor dele tem aquele jogo de palavras, né? Tu me ágape, e ele vai dizer, não, eu te filéu, algo do tipo, não é filéu a palavra, né? Mas conjugado, é uma variação, né? Uma variação. Tu me ágape, tu me ama como um Deus, né? Ele vai dizer, olha, tu sabes, Senhor, que eu te filéu. Ali ele tá tendo a oportunidade de dizer realmente qual é o amor dele por Jesus. Então, o que me chama mais a atenção é esse braseiro, porque parece um cenário de reconstituição, de restauração. E eu poderia dizer ali também, né? Apesar de Mateus 16 ele deixar claramente, né, a liderança de Pedro sobre a igreja, me parece também que nesse texto Jesus reafirma isso. Porque o próprio Pedro, ele poderia ter falado assim, pô, depois de eu negar eu não posso ser mais o líder. Eu não posso mais ser o dirigente da igreja. Olha o que eu fiz, eu neguei o nosso Senhor, né? Jesus faz a afirmativa, ele faz a negação depois, e talvez ele agora se sinta inferiorizado, não queira assumir a liderança. Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Jesus incita ele a esse cuidado, dizendo para ele, talvez reafirmando para ele o seguinte, olha, o que eu pré-ordenei para você lá atrás está valendo, não passa não, é isso aí que eu estou querendo mesmo. Você consegue entender isso também, não? Consigo, principalmente quando a primeira mulher que chega é Maria, né? Que chega ao túmulo de Jesus. Sim. Aí quando Jesus fala com ela, fala o seguinte, olha, ele vai marcar, agora me falhou totalmente a memória, mas quando ele vai marcar o encontro com os discípulos, ele fala assim, olha, fala com eles, mas ele destaca também a Pedro. Sim. Isso, obviamente, o próprio Jesus, ele sabe que o próprio Pedro está se inferiorizado. E a gente falou da injustiça contra Tomé, mas Pedro também é muito injustiçado. Porque quando ele fala dessa questão de negar a Jesus, todos os outros afirmam que Pedro também afirmou. Sim. E Pedro negou expressamente, mas no final todos eles abandonaram, apesar de que João estava aos pés da cruz, né? João estava aos pés da cruz. João é como se tivesse ido ali até o final, esse discípulo mais amado. Dá a entender. Né? Dá a entender de que ele foi até o final. Provavelmente entre a multidão, se escondendo. Talvez se alguém perguntasse alguma coisa para ele, talvez negaria, mas isso é o nosso a nossa conjectura. Sim. Mas todos eles, de uma certa forma, desprezaram o abandonaram. Olha aqui uma coisa, assim, a gente já caminhando para o final, a gente volta agora um pouquinho lá no início, quando Jesus fala... João, ele vai terminar o evangelho dele, e eu queria destacar esses 2 versículos para a gente terminar, pelo menos dentro do texto, né, terminar dentro do texto, quando Jesus fala lá, João fala no capítulo 21, verso 24, e esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Testemunho é alguém que viu, né? O discípulo, ou seja, ele estava ali, ele viu. Se eu faço uma desconstrução de uma autoria do João apóstolo desse texto, tudo que está escrito aqui fica sob júdice. Sim, com certeza. Tudo, porque se o cara escreve no verso 24 isso e ele é mentiroso, por que o resto do texto é verdade? Né? Então, todo o texto pode ser uma mentira. Sim. Né? Mas existem, inclusive, achados que comprovam muitas veracidades dos discursos de João. Né? Então, assim, negar isso aí, a gente volta lá no início, né, da questão da autoria. Né? E uma coisa que eu acho que a gente pode dar uma pincelada é isso que João fala, que é do discípulo mais amado, discípulo amado. Né? Sim. É o próprio João, está se referindo a ele mesmo. Mitidão, né? E a gente vê
que realmente o João era o único que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Mais íntimo. Não se importando. Mas assim, hoje naquela época, se pegar nós dois ali no pátio, hoje encostado aqui no Valmir, hoje eu falo assim, complicou. o que tá acontecendo? Que negócio é esse aí? Thalita e Gabi tão longe, que negócio dos caras aí? Imagina naquela época. Sim. E João não tinha esse pudor. Ele estava ali com Jesus. Eu acho lindo, acho que foi até que o filme que você indicou antes do final desse ano, né? Tem uma cena que está ali, no final do ano passado, uma cena ali, numa fogueira ali Sim. sabe? Tu vê uma fé. O João, ele participava daquele grupo seleto. Dos três, né, Pedro, Tiago e João, que foram para a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, enfim, João estava ali. Sim. E você vê esse João como mais íntimo, e ele falando, né, do discípulo amado. Isso é interessantíssimo. E tem inclusive uma corrente, né, que vai defender que Jesus era primo de João, o apóstolo, né? Que eles eram primos, que Jesus talvez, a mãe de João provavelmente seja Salomé, e que Salomé seria irmã de Maria, né? E por isso eles tinham essa ligação mais próxima. E que Jesus talvez fosse pouca coisa mais velho, né, do que Jesus. Jesus fosse pouca coisa mais velho do que João. E por conta disso, essa proximidade, essa amizade, até por serem parentes, né? Por terem esse parentesco. Isso até talvez reforce um pouco a ideia de quando Jesus está na cruz e fala: "Ei, filho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho", né? Até por conta desse parentesco que já existia entre Maria e João, facilitaria esse cuidado, né, de João junto a Maria, né? Eu creio um pouquinho nisso. Esse é outro texto mega interessante também, muito, né? Muito. Isso aí é um texto também apologético. Sim, com certeza. E naquele momento também os irmãos de Jesus ainda não tinham crido, né? Ainda o tinham como louco, né? Eles foram crer depois. Tiago foi o coluna da igreja. Sim. Tiago, irmão de Jesus. Judas, o que escreve a carta, é irmão de Jesus. E eles ainda tinham Jesus como louco. Mas Maria precisava ser cuidada. Com certeza. Assim como o próprio João precisava ser cuidado. Então por isso que ele dá um ao outro ali, ele não está dando uma maternidade geral para Maria, né? Não, de forma nenhuma. O verso 25, né, foi dos dois últimos, ele vai falar: Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não sei se João aqui está sendo hiperbólico. Né? Se ele está sendo hiperbólico aqui nessa perspectiva, mas eu entendo que a ideia dele é dizer que muitas outras coisas foram realizadas por Jesus. Dentro de um texto apologético, a gente ouvir que muitas outras coisas foram escritas, Jesus fez, ainda que não fossem escritas, será que daria margem para especulações, como os gnósticos faziam muito, para dizer ou contar histórias que Jesus fez e aconteceu? E essas histórias serem canônicas hoje? Por exemplo, se encontrássemos um escrito nunca antes encontrado lá do século I, que já seria quase impossível, mas um escrito lá do século I contando algumas coisas que Jesus fez e realizou e que não estão relatas nos evangelhos. Você acha que esse encontrado, esse achado, melhor dizendo, caberia dentro da canonicidade do texto bíblico? Na canonicidade, não. Mas é óbvio que usariam isso. Sim. Até mesmo se fosse um texto que destoasse um pouco. Aí então, esse é o carnaval. Mas na canonicidade não, porque eu creio que, até mesmo pelos concílios da igreja, o critério de apostolicidade, catolicidade, tradição apostólica, tem um quê de soberania de Deus também para fechar o cânon bíblico, né? Então a igreja acho que foi bem cuidadosa naquele momento, com a ação do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo continuam até hoje, a gente vive Atos 29, né? Como muitos dias, eu vi uma camisa uma vez, achei interessantíssimo, Atos 29. Então eu creio que por uma ação do Espírito Santo, usando o homem na sua soberania, ele deixou esse instrumento suficiente para nós, para crermos dessa forma, do jeito que está aqui, eu creio assim. Maneiro, mano, maneiro. Uma última pergunta para a gente fechar. João, o que você acha do evangelho, assim, gosto pessoal agora, Mateus, Marcos, Lucas e João, qual é o evangelho que você mais gosta de ler? A gente falou lá em Mateus, mas vamos deixar o Mateus, que eu também concordo com você do Mateus. Lucas, Marcos e João. Eu fico Lucas. Mas eu tenho, se é que eu posso dizer assim, um carinho e excelentes memórias com o Evangelho de João, porque como a gente começou, foi me entregue o Evangelho de João
quando, pela primeira vez que eu fui, assim, evangelizado, né? Foi na Missão Batista Zona Norte, lembro até hoje, mas não foi ali minha conversão, foi alguns anos depois. E eu lembro que eu li o Evangelho de João todo numa noite. Eu nunca mais esqueço. E não era crente ainda? Não era crente. E eu estava vivendo um momento muito difícil na vida. Sim. Né? Eu sempre fui um jovem assim, muito... Foi o meu primeiro relacionamento, aquela coisa toda. E eu estava ali, não era uma depressão, mas eu estava muito triste. Mas no Evangelho de João eu lembro que eu comecei a engatinhar e entender que existia um amor muito maior. Principalmente a mensagem do amor muito maior. Eu lembro disso em João. E naquele momento foi um instrumento de grande consolo para mim, apesar de, saliento, não ter tido a ação da conversão do Senhor naquele momento. Mas eu lembro que eu li numa noite só os 21 capítulos do Evangelho de João. Eu lembro disso até hoje. Eu tenho Mateus e depois eu vou para o João, né? Eu gosto muito de Lucas também. Mas João, ele, como eu tenho uma veia apologética mais acentuada, digamos assim, né? Eu acabo tendo um carinho muito grande por João, justamente por conta dessa acentuação apologética que ele vai dar ao texto dele, né? Eu gosto muito, assim, eu acho que se eu tiver o Evangelho de João a nível de discussão apologética, eu acho que ele é suficiente. Principalmente para defender a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, né? Eu acho que dentro, exatamente, dentro da perspectiva de João, para mim, nesse quesito principalmente, ele é imbatível. Apesar do grego mais simples, dos evangelhos são os pensamentos mais profundos. Mais profundos, exatamente. Mano, muito bom falar com você sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre o texto sagrado. Isso é bom demais, é gostoso demais. Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, espero que vocês vejam, espero que vocês enviem, porque isso daí pode somar para a vida de muita gente. Isso daí é para seu alimento, para o alimento de todos nós e para a gente divulgar aí a palavra de Deus e o ensino que ela tem para todos nós. A palavra veio para transformar todo aquele que nele crê. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. Sérgio vai deixar a palavra de despedida também. Forte abraço em nome de Jesus. E como nós aprendemos nesse domingo de manhã, que todo esse conhecimento nos leve a fazer discípulos. Deus abençoe.